Olá, muito boa tarde. Meu nome é Fábio. Voltamos aqui com a apresentação da série Apometria Estudo de Casos. Hoje vamos então iniciar mais um case que traz um grande aprendizado sobre o trânsito no plano extrafísico. E o tema de hoje então se intitula Respeito é bom e conserva os dentes. Voltando então, o tema de hoje eu utilizo atualmente em aula para exemplificar o cuidado que nós devemos ter ao fazer o desdobramento, ao adentrar no plano extrafísico, a necessidade de estudo das hierarquias que regem o plano extrafísico, tanto do plano extrafísico superior quanto inferior, todas as leis que regem essa dinâmica da dimensão astral, do plano extrafísico, porque é importante para que haja um deslocamento, uma projeção com segurança e para que haja respeito às leis que regem toda essa dinâmica. Pois bem, voltando então à questão do atendimento, o consulente se apresentou ao grupo, preencheu ficha de anamnese, os procedimentos básicos, uma pré-entrevista, enfim. Montamos um grupo com aproximadamente 5 a 6 médiuns que iriam se desdobrar, mas eu como operador na noite presente, consulente é chamado ao atendimento, aberta a frequência, montada a estrutura de campo de força, aberta a frequência da consulente, e antes da abertura de frequência foi colhido um pouco do depoimento e a consulente trazia um quadro de depressão, uma melancolia muito grande pela não elaboração ainda do luto, da perda, do desencarne da mãe, que havia desencarnado aproximadamente um ano e pouco, e que havia uma tristeza no peito, uma grande falta e assim por diante. Pois bem, abrimos então a frequência da consulente para fazer o atendimento para a consulente, e logo na abertura de frequência, uma das médiuns detectou o rastro energético da mãe desencarnada e sintonizou, pela ligação mental e ainda emocional que a filha encarnada presente trazia para com a mãe, logo localizou a mãe presa ainda ao seu corpo físico em deterioração na gaveta do túmulo do cemitério. Pois bem, uma das médiuns, que é a protagonista principal, a protagonista da história, quero pontuar aqui que no momento ela estava estagiando, aprendendo ainda alguns contextos, então estava sobre a minha monitoria, sobre a tutela da equipe, e por inabilidade e por uma questão até de excesso de caridade e desconhecimento de alguns procedimentos, a médium sintonizou com o espírito desencarnado e logo se deslocou, fez a projeção ao ambiente extrafísico do cemitério, no âmbito de socorrer, de acolher a mãe desencarnada. No mesmo instante, nós sintonizamos, eu digo nós porque eu e uma outra médium em desdobramento, que é uma médium com conhecimento do eixo umbandista, nós detectamos uma entidade altiva, forte, de porte muito sério, brava, caminhando brava, com um cajado na mão, uma capa preta, direcionando até o grupo, e de forma séria a médium que detectou o companheiro chama Fábio, dá uma olhada quem tá aí. Logo eu sinalizei, detectei que era o seu guardião caveira, no contexto umbandista conhecido como Exu Caveira, o guardião dos cemitérios, e logo que de imediato uma conexão mental, a qual ele informou o que ela está fazendo sobre os meus domínios, e sinalizei a ele que ela estava com a gente e que ele aguardasse alguns minutos,
que eu iria verificar o que a médium em desdobramento estaria fazendo lá no local. Enfim, o próximo questionamento ou sinalização que o guardião fez ao grupo, principalmente a mim naquele momento que estava sobre a tutela e direcionando o grupo, ele disse: ela, agora desencarnada, né, ela que foi detectada, a mãe desencarnada, ela está sob os meus domínios. Ela só vai ser recolhida se ela aceitar. Enquanto isso, ela está sobre minha tutela. Ela é minha. E daqui a pouco eu vou narrar o porquê desta fala, né? Ainda que uma transmissão via pensamento, o porquê desta comunicação do seu guardião caveira. Sinalizei a ele que respeitaríamos os procedimentos, mas que ele permitisse que fizéssemos uma intervenção. Pois bem, dividi a equipe em duas partes. Uma parte da equipe passou então a desencadear o tratamento e todos os desligamentos necessários dos cordões que conectavam a mãe e filha. Então uma equipe em desdobramento ficou trabalhando no contexto energético da ponta física presente, filha, e eu e mais 2 médiuns ficamos trabalhando no contexto da mãe desencarnada. Lembrando que toda essa narrativa até agora acontece em uma fração de segundo, porque a relação espaço-tempo entre o que está acontecendo na dimensão extrafísica e o que está acontecendo na dimensão física é diferente. Então, há uma narrativa aqui que já nos consumiu aí 3, 4 minutos. Na dimensão extrafísica, todo esse acontecimento aconteceu quase que instantâneo. E a consolente presente não estava ciente do que estava acontecendo, mesmo porque, devido ao contexto emocional ainda da consolente, não era seguro e nem muito salutar que ela soubesse de todo esse enredo. Pois bem, dentro da entrevista que fizemos da pré-entrevista que fizemos com a consolente presente, nós sabíamos que ela era do eixo kardecista, uma espírita não praticante, mas que acreditava no vida após vida, ainda não estava lidando bem com o contexto de perda, não tinha uma elaboração ainda muito saudável do luto, mas tinha um conhecimento de vida após vida. E trouxe a narrativa de que sua mãe era uma católica muito fervorosa. E então isso foi um dado muito importante. No mesmo instante, solicitamos que uma equipe de socorristas se apresentassem ao trabalho e se deslocasse até o ambiente na indumentária, na presença ou na característica de uma freira ou de um elemento ligado ao eixo católico. Por quê? Mãe tinha uma conexão muito grande com o eixo católico. Qualquer outra aproximação que não fosse esse contexto, haveria uma grande dificuldade de gerar um rapport, de gerar uma comunicação, de gerar uma aproximação e, consequentemente, uma aceitação de recolhimento ou de acolhimento para o encaminhamento posterior ao hospital no plano astral, a qual nós fazemos parte no caso desse atendimento. Então, aproveitando-se da energia da médium em desdobramento, algumas entidades, alguns espíritos da equipe que se apresentaram se plasmaram na estrutura da Igreja Católica e fizeram a aproximação, o adensamento da sua estrutura energética, haja visto que esse espírito ainda estava muito ligado à matéria, muito apegado à matéria, trazendo uma característica emocional de grande medo, mal sabia que tinha desencarnado. Enfim, para a gente encurtar a história, porque o foco do nosso aprendizado hoje não é este, o foco do aprendizado é falar um pouco sobre as leis que regem a dimensão extrafísica. Nós conseguimos fechar um rapport com esse espírito, ele foi recolhido, acolhido, adormecido e encaminhado sobre autorização agora do seu guardião caveira para o Hospital Amor
verdadeiro na época, para o hospital a qual nós fazíamos a ligação no plano extrafísico. Por que o guardião disse que ela estava sob os domínios dele e que ela só iria sobre aceite dela, que nós não teríamos autorização de levá-la? Quando um espírito desencarna e ele é apegado à sua estrutura, ele não tem consciência do seu desencarne, muitas das vezes o campo santo, chamado no eixo umbandista, o cemitério, ele funciona como um campo de proteção, como um campo onde o espírito vai drenar todo aquele seu magnetismo, vai drenar toda a sua estrutura energética ainda pega à matéria, para que ele possa ser encaminhado para um tratamento na dimensão extrafísica. Os guardiões caveira e tantos outros guardiões que fazem a guarida e que cuidam, fazem a tutela do campo santo, são guardiões específicos na proteção dessa área energética, para que os espíritos que estão lá em processo de dreno, processo de desligamento, de desmagnetização da sua estrutura etérica, da sua estrutura física e consequentemente o encaminhamento para o encaminhamento na dimensão extrafísica, para um tratamento, enfim, para um recolhimento das equipes socorristas, esses são os guardiões responsáveis para que não haja o assalto, principalmente de um componente energético muito cobiçado por forças inferiores da dimensão extrafísica, tá? Chamado resíduo de corpo etérico. Também não é o tema principal daqui, nós não vamos discorrer sobre o que é um resíduo de corpo etérico, tá? Nós teremos o assunto mais à frente, mas é importante falar sobre a função deste guardião e o porquê muitas das vezes ele aparece como de forma truculenta, de forma séria, ostensiva, porque de certa forma a médium, ao fazer o desdobramento e a projeção sem pedir licença para adentrar no ambiente, sem entender um pouco desse mecanismo, ela interferiu num domínio a qual há um responsável, há um protetor que estava lá para definir quem entra, quem sai, quem fica e assim por diante. Então é bastante importante, este aprendizado serve para o grupo, serviu para o grupo, serve hoje como exemplo em aula, o quão importante é o entendimento das hierarquias, o entendimento das funções, o que eu chamo de funções de falanges, o que cada falange faz, o que cada agrupamento faz dentro da sua especialidade, dentro da sua característica, a importância disso, a importância do conhecimento um pouco da geografia da dimensão extrafísica, das regiões abissais, das regiões dos abismos, das regiões também de astral mais inferior, conhecido como regiões trevosas e tantos outros tipos de bolsões, para que haja um deslocamento com segurança, respeito às ordens, às leis que regem toda essa dinâmica da dimensão espiritual. Muito interessante que, não contente com a situação toda, o guardião pediu para dar comunicação, para transmitir uma mensagem ao grupo, e para alguns isso pode parecer um pouco estranho, a forma com que ele se comunicou, o que ele trouxe. E então a médium, que tinha já uma sintonia com essa característica de manifestação, no dia se colocou para a passividade, e nós permitimos então a passividade do guardião, trouxemos a médium estagiária que tinha se deslocado aos domínios do cemitério sem uma permissão, sem uma cautela prévia, se apresentou a ela e disse exatamente com essas palavras: preste muita atenção aonde vocês pisam, aonde você se desloca, aonde você adentra. Peça licença para adentrar nos domínios dos outros, pois respeito é bom e conserva os dentes.
e eu me lembro da cena em projeção astral que ele bateu seu cajado ao chão e saiu, girou a capa e saiu, voltando aos seus domínios, agradecendo a oportunidade de comunicação, tá? Não entendam isso como uma comunicação desrespeitosa, não entendam isso como uma comunicação de um espírito de baixo escalão, e sim uma comunicação séria, uma comunicação firme, de um espírito que estava transmitindo justamente essa necessidade de seriedade, de respeito aos limites energéticos, aos limites de cada domínio, tá? É uma forma de linguagem que esses espíritos dessa classe hierárquica trazem, muito firme, uma postura muito sólida, reta, de uma conduta extremamente dominante, mas longe de tudo de ser uma conduta de baixo escalão, uma conduta agressiva ou uma conduta ofensiva. Terminamos então o atendimento, lembrando que o atendimento da consolente ponta física e o atendimento da mãe desencarnada, ela foi feita de forma simultânea. Antes de todo esse processo de recolhimento da mãe, antes de todo esse processo de desligamento, o processo inclusive da comunicação do guardião, a consolente já havia sido feito todo o procedimento de desligamento dos cordões energéticos, tratamento de níveis, ajustes de corpos e de chakras, já havia sido feito o fechamento de frequência da consolente, e neste momento pedido para que a consolente saísse e encerrasse, foi encerrado o atendimento, saísse do campo de atendimento, voltasse à sala de evangelho naquele dia, para que o desenrolar do restante do atendimento da mãe pudesse ser feito de uma forma tranquila, sem que a filha naquele momento tivesse uma consciência de todo esse desenrolar. Então fica aqui, para a gente fechar esse estudo de caso, fica aqui a grande lição da necessidade de estudos, da necessidade de aprofundamento do conhecimento das regiões da dinâmica do plano astral, das regiões do plano extrafísico, de toda essa classe hierárquica, das faixas vibratórias a qual cada espírito trabalha, com sua especialidade, com as suas indumentárias, com seus arquétipos, com seu linguajar e assim por diante. É muito importante. Eu costumo dizer e trazer esse exemplo de aula para aquele aluno que questiona muito e quer saber sobre projeção astral e traz muito aquele enredo de eu estou fazendo projeção astral em casa, isso pode, isso não pode. Costumo dizer que fazer o exercício de projeção astral, desenvolver esse processo, é necessário um grande cuidado, uma grande cautela. Esse procedimento ele pode ser desenvolvido através do treinamento, através de exercícios, mas fazer essa projeção, a dimensão extrafísica, sozinho, sem a guarida de uma equipe espiritual que vai dar o suporte, sem um pouco de conhecimento de toda esta dinâmica, é de certa forma um pouco arriscado para o indivíduo, quiçá muito arriscado. No próximo caso que traremos para estudo, eu trarei um exemplo de desdobramento, de abuso desse processo de desdobramento de um trabalhador do grupo que foi dar as suas voltinhas na dimensão extrafísica por conta própria, se achando, eu costumo dizer, sofrendo de síndrome de Harry Potter, se achando o grande mago, o grande sabedor das leis que regem esse meio, e acabou tendo o seu corpo astral, uma cópia do seu corpo astral aprisionada, e sofreu algumas consequências com isso. Não percam o próximo capítulo de apometria, estudo de casos, e espero que aproveitem esse estudo. Um estudo, para alguns, pode soar de forma polêmica, mas é importante que seja feito e seja compreendido toda essa dinâmica. Um grande abraço a todos e até a próxima.